Bom dia, Aristeu. Bom dia, Marco. Bom dia. Bom dia. Continuando nossas conversas aqui, então, tentando desmistificar um pouco a gestão de riscos, né? Surgiu uma ideia aí numa dessas trocas de a gente analisar um case, trabalhar a gestão de riscos em cima do case, que sempre fica mais ilustrado para quem está ouvindo. E acho que podemos começar com o Marco, ele trouxe uma ideia interessante também de uma situação de mercado. Então, imaginem o seguinte, meus caros. Uma boutique de carne instalada numa região classe A, São Paulo. Boutique de carnes de alta qualidade. Produz carne na Argentina, vende carne em São Paulo. Essa venda de carne ocorre de duas maneiras. Metade da produção, da venda do açougue, ou boutique de carne, é obtida por gado em pé, que vem da Argentina e é abatido no interior de São Paulo, então comercializado fresco na boutique de carne. A outra metade é gado da mesma procedência, mesma fazenda, que é abatido na Argentina, congelado e vem por transporte rodoviário frigorífico até o mesmo local. Então, essa é a situação. O proprietário, o seu Juan, o seu Juan, fictício, o seu Juan, ele é uma pessoa muito ciosa da sua produção, sabe que a sua produção é de gado de alta qualidade, de raças especiais, sabe da alta qualidade da produção e da forma com que é produzido, criado e produzido, abatido, etc. E sabe que a sua boutique de carne tem uma penetração muito grande, basicamente porque está lastreado nessa questão o marketing dele é a questão do pampa argentino, a questão da alta qualidade, do nome, etc. Então, essa é a situação do seu Juan. Tá, em termos de clientes em São Paulo, ele está bem? Tem uma clientela fiel? Como é que está? Ele está muito bem, ele está posicionado num bairro de classe A, e isso até é o menos relevante, porque a fama que ele já tem faz com que os compradores, os clientes se desloquem com tranquilidade até a boutique de carne. As vendas são perfeitas, são muito boas, e ele está muito satisfeito com essa situação. Tá, então a gente está numa situação que está tudo indo bem, o negócio está mil maravilhas, mas que na visão que a gente tem de gestão de riscos seria uma hora muito boa para começar a pensar em riscos, certo? Exato, né, Botão? O ideal é que ele já pensasse na questão de gestão de risco desde o início da concepção do negócio. Ele não o fez. Ele está vulnerável a certas circunstâncias que talvez ele tenha consciência, mas se tem consciência ele não toma nenhuma providência, mas muito provavelmente não tem nem consciência porque ele está navegando num oceano tranquilo, né? Então, aparentemente, ele não fez nada sobre percepção e gestão dos seus riscos. Tá, vamos lá, eu sou muito amigo então do seu Juan e eu queria indicar para ele um trabalho de gestão de riscos com o Aristeu e com o Marco. A gente, para fins de gravação aqui, vai fazer ele super resumido, né? Seria um trabalho que levaria semanas, eu imagino. Mas eu acho que é um exercício legal a gente imaginar nessa situação agora. Por onde a gente começaria? Vamos supor, seria sensibilizar ele? Seria já começar trabalhando? Como funciona esse começo do trabalho? A primeira coisa é justamente sensibilizar o seu corpo, porque se ele não fez nada até o momento, certamente não é porque ele seja relapso, né? É porque ele não teve essa consciência, ou não teve a sensação de uma ameaça iminente, de uma ameaça maior. Então, sensibilizar o seu corpo à necessidade de perceber os riscos, gerir seus riscos de forma adequada. A primeira conversa é essa. Mesmo que uma empresa esteja, vamos dizer assim, operando no Oceano Azul, sempre surgem coisas externas, como, por exemplo, a pandemia, que pode afetar violentamente. Então, assim, é bem normal que os empresários, eles, ao estarem indo bem, eles sentem que tudo vai continuar bem eternamente. Verdade, né? Essa sensação do já ganhei, está tudo tranquilo e, entre aspas, isso de ruim não vai acontecer, é muito comum quando a gente está navegando num oceano tranquilo, né? Então, realmente tem que sensibilizar o seu Juan para começar por aí, para identificar seus riscos e, a partir daí, estabelecer um processo de gestão dos seus riscos importante. Tá, vamos lá então. Vamos imaginar também que a gente conseguiu sensibilizar o seu Juan, de repente apelou aí para deixar um negócio para os filhos dele, enfim, conseguiu gerar uma ideia de continuidade na cabeça dele e que a gestão de riscos seria importante para isso. Como que a gente começa esse trabalho de gestão de riscos? Se a gente puder simplificar a metodologia assim que a gente possa fazer aqui agora ao vivo.
bem simplificadamente, assim, além da consciência do seu Juan, ele tem que ter um sistema claro de gestão desses riscos, que é, o negócio dele é bastante simples, não é um negócio complexo. Então, em função disso, né, ele tem que primeiro identificar seus riscos, né, Então, verificar a probabilidade de ocorrência de seus riscos, verificar o impacto que esses riscos podem ter no seu negócio, verificar, então, se o que pode ser feito em termos de plano de mitigação, a gente fala, é uma palavra comum nesse ambiente de gestão de riscos, e mitigação dessas ameaças que estão à sua volta. Ele vai ter que implantar esses planos de mitigação de riscos e ele vai ter que acompanhar esses planos em andamento para que, não importe o que esteja acontecendo, podemos estar ainda super bem, sem nenhuma ameaça concreta acontecendo, mas esses planos têm que estar rodando e ele tem que estar seguro de que as coisas estejam acontecendo. Podemos até, no caso do seu Juan, imaginar alguns riscos que possam ocorrer e ver como é que faria essa questão. Deixa eu só acrescentar aqui que na parte de gestão de riscos implica também estar preparado para a ocorrência de um risco. Então, assim, o meu plano de ação, ou seja, o que eu vou fazer caso ocorra um fato desses graves, né? Voltando um pouquinho para a segunda fase que o Marco falou, a identificação dos riscos, né? Normalmente a gente tem a tendência, o hábito de só olhar muito para dentro do negócio, só para riscos potenciais internos, e na realidade os estratégicos, os envolvendo famílias, envolvendo ações de governo, são os que mais impactam e os que mais afetam, assim, porque nesses a gente normalmente não está preparado. Os outros a gente até já está acostumado, assim, a quebra de uma máquina, a perda de um cliente, alguma coisa assim, são coisas mais do dia a dia. Mas o risco estratégico, ele geralmente é o mais grave. tá. Vamos começar, então, uma identificação de riscos. Vamos limitar aqui, de repente, em 5, 6, que a gente consiga mapear. Vamos imaginar isso. Olha, começando por essa intervenção que a Aristeu fez, que é muito própria, muito adequada, da questão estratégica. Imagina só que esse nosso amigo, seu Juan, ele tem negócios em 2 países vizinhos, né? Países cujas relações são boas, mas não são tão estáveis assim a ponto de não terem chuvas e trovoadas, do ponto de vista das relações, né? E principalmente afetando algumas situações de comércio. Embora parceiros de um Mercosul, enfim, de um órgão multipaís, nós sabemos que várias vezes acontecem algumas dificuldades comerciais entre esses 2 países. Cotas respeitadas, cotas não respeitadas, etc, etc, etc. Não sei se é o caso aqui, mas é sempre bom a gente entender o seguinte. Imaginem que houvesse uma dificuldade nas relações Brasil-Argentina e algumas questões relativas à importação de carne especial fossem colocadas como barreiras, né? Barreiras do Brasil contra a carne argentina. Ele teria que lidar com essa situação. Uma outra situação que podia ocorrer, claramente, as 2 formas do seu Juan abastecer a boutique de carne do Brasil são formas, obviamente, transnacionais, da Argentina para o Brasil. E, com isso, ele depende de questão fronteiriça. Já não é uma, nem 2, nem 3 vezes. Nós temos não questões de cunho político, mas questões, por exemplo, de impacto de greve nas alfândegas, greve nas regiões fronteiriças, impedindo o transporte de qualquer que seja a carne, a mercadoria, inclusive carne, inclusive todas as questões de mercadoria perecível. Então, o seu Juan teria um problema sério aí, né? Vamos lembrar que a gente não falou ainda, mas o estoque de carne da casa de carnes do seu Juan, da boutique, é algo para uma semana. Imagina se esse problema se prolonga por mais do que isso, ele fica sem produto para oferecer aos seus clientes. Deixa eu acrescentar outros 2. Assim, um deles é o próprio seu Juan ter um problema de saúde, porque como ele é um grande tocador, né, da história, afeta violentamente. A gente pode falar também de um acidente, né, na carreta transportando, né, o produto, né, que haja roubo, ou que haja um sinistro, ou que haja até talvez um pagamento de uma indenização forte.
Então, são questões como essas que podem afetar. Então, assim, risco é uma coisa que existe. A gente aqui, às vezes, não se dá conta, não observa eles. E observa que essas questões que o Aristeu colocou, a questão do transporte, embora possa não ser efetuado pelo seu banco, pela empresa dele, é efetuado por um terceiro, no qual ele confia e do qual ele tem toda a necessidade de regularidade no atendimento. Então, outra coisa. Outra coisa também, a questão da sanidade, da documentação toda em dia, que geralmente a gente esquece às vezes. A gente claro. não... Tu tem que manter as normas totalmente sob controle, uma coisa de compliance, né? Então, não vai passar um posto de polícia e, de repente, pedir uma certidão e tu não teres. Claro. E nessa linha também de aspectos sanitários, a própria questão de alguma ameaça ao gado na região, né? Sabemos que a Argentina é uma área muito rígida em termos de saúde animal, ok, perfeito, mas ninguém está salvo, né? De, eventualmente, alguma situação complicada afetar a produção do seu campo. Então, observem como nós estamos elencando aqui algumas coisas assim, ó. A casa de carne tem uma dependência enorme do único fornecedor para o seu campo. O marketing está todo baseado em cima da imagem da fazenda do seu Juan no Pampa argentino e da competência do seu Juan em suprir adequadamente os produtos até agora. Que mais? Estamos na dependência de um transporte internacional. Por mais que sejam países vizinhos e com boas relações, às vezes sujeitos a chuvas e trovoadas de todos os tipos. Temos problemas logísticos, como acidentes. Temos a necessidade de compliance com regras, com normas, com uma série de circunstâncias desse tipo. Então, observem que boa parte dessas circunstâncias derivam do fato de que o seu Juan é o fornecedor único principal. Então, o seu Juan não desenvolveu outros fornecedores. Não que isso sanasse totalmente o problema dele, mas talvez reduzisse muito as dificuldades que ele pode estar passando. Até porque faz parte da estratégia comercial dele, né? Vamos tentar olhar para o mercado. Teria algum risco de abrir um concorrente muito perto, com uma ideia similar, com carne vindo do Rio Grande do Sul, por exemplo? Por mais que ele queira manter uma identidade muito clara, o consumidor dele, o cliente dele, valoriza isso, mas não tem uma fidelidade extrema a ponto de não comprar de uma outra casa de carne que vendesse com um marketing parecido, com uma imagem parecida, não é? Isso aí a gente sabe que não é tão assim, fiel, assim, né? O cliente não é tão fiel nesse sentido. Então, ameaças desse tipo, o seu Juan tem que estar atento, sim. É por isso que a gestão de riscos, né, ela está diretamente ligada à gestão estratégica. Isso que tu trouxeste agora é a entrada de um novo player nesse mercado. Então, assim, ele tem que pensar estrategicamente como fazer para, talvez via comunicação ou alguma outra forma, manter o padrão, a marca no mercado como a melhor marca, a melhor opção, né, de compra naquela região. Então, nota, a gestão de risco ela é muito ligada à gestão estratégica. Perfeito, Aristeu, essa observação é perfeita. Risco absolutamente associado à questão de desenvolvimento da postura estratégica da empresa. Então, uma empresa tem sim a sua linha de ação, a sua estratégia definida, as suas escolhas, e isso desenvolve marketing, desenvolve imagem, desenvolve ações, planos internos, etc., etc., mas justamente isso cria também um universo dentro desse conceito de implantação da estratégia, que é a necessidade de atentar e gerenciar os riscos associados. Tá, vamos lá. Então, a gente mapeou aqui 7 riscos, macro riscos, digamos assim, e o seu Juan se assustou. Ele tá querendo me xingar aqui, me ligou desesperado. Que esses caras vieram aqui me dizer tudo que tá errado. Como é que a gente faz agora? A gente vai tratar todos eles ou só alguns deles merecem alguma atenção especial? Como é que a gente escolhe qual o risco? Certo, a gente não escolhe. Primeiro que a gente tem que instruir o seu Juan a ele fazer a gestão do risco. Então, a gente vai instruí-lo o seguinte: seu Juan, vamos listar todos os seus riscos. Isso é uma competência sua. Nós podemos listar, talvez, algumas ideias e sugestões, como essas que nós temos, que são mais aparentes, mas o senhor tem que nos ajudar a identificar tudo isso. Quando eu digo senhor, seu Juan, é ele e sua equipe. Coloquem isso numa empresa maior, não é necessariamente uma pessoa, não é necessariamente o fundador que vai fazer isso. Então, a equipe dos gestores da empresa
que nós vamos mobilizar para identificar todos esses riscos, né? E o passo seguinte a essa identificação é identificar a probabilidade de ocorrência do risco e o impacto que ele tem. Quer dizer, se esse risco ocorrer, digamos, a greve na fronteira, né, impedindo o transporte, qual é a probabilidade? É baixa, é uma vez a cada 4 anos, tá? Ok, tá? Mas eu quero incorrer nesse risco a cada 4 anos? Não, não quero. Não quero nenhuma fragilidade nesse sentido, porque isso vai arranhar meu fornecimento, vai arranhar minha imagem perante os clientes. E até aquele outro produtor que tem no bairro, que é quase tão parecido, que é parecido comigo, vai pegar um pedaço do meu mercado. Não quero. Então, a probabilidade de ocorrência, mesmo pequena, está associada a um impacto elevado. O impacto elevado é a cessação do suprimento de carne na boutique de carne do seu Juan. Então, esse impacto, ele não quer aceitar. Então, esse é um risco elevado para ele. É um risco elevado, com probabilidade que ele acha também preocupante. E impacto elevadíssimo, ele vai ter que ter um plano de correção desse risco. Ele tem, como impedir, por exemplo, essa greve na fronteira, ele não tem ação sobre isso. Isso é uma ação externa, né? É uma ação do contexto, uma situação de contexto. Então, ele não tem como agir. O que ele pode é se prevenir dessa situação olhando alternativas. E aí vem a alternativa mais evidente, que é a falha do seu Juan de não ter desenvolvido fornecedores com menos riscos logísticos e estratégicos, né? E deixa eu colocar aqui uma coisa. O que a gente viu agora na pandemia é que muitas organizações elas tinham fornecedores, 2, 3 fornecedores na mesma região, né? A mesma região significa na China. E houve a pandemia e eu fiquei sem fornecedores. Então, se o seu Juan resolver montar um plano B, que, tomando em conta esse aprendizado, que ele possa colocar numa outra região, talvez no Uruguai, que tenha outras condições, talvez aí é uma questão de reposicionar a empresa, mas ele não pode colocar uma outra fazenda na Argentina, porque o impacto vai ser o mesmo se acontecer esse mesmo fator. Então, de novo, a visão estratégica, né? Então, assim, é uma questão muito assim, sensível. A questão de probabilidade de impacto não é porque a probabilidade é baixa que eu não vou tratar. É uma questão assim, qual é a probabilidade de um avião cair? É baixíssima, mas o impacto é violento. Então, a decisão é tua. Se tu estás confortável com assumir aquele risco de probabilidade baixa, tu viaja de avião, senão tu não. Então, assim, num caso de negócio, sempre que houver um impacto muito grande, um impacto alto ou talvez desastroso, é recomendável ter um plano de contingências para o fato disso vir a acontecer, principalmente questões externas. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Por exemplo, nosso risco 2, esse então, tem uma probabilidade baixa, acontece eventualmente, um risco muito alto. O risco 1, que também tinha a ver com governos, que seria, por exemplo, ter uma taxa de importação de carne ou um limite de quantidade de carne que ele poderia trazer, tem uma probabilidade até mais alta, certo? Uhum, mas perfeito. O impacto seria baixo, ele não ficaria sem carne, a carne dele custaria mais caro. E talvez, perfeito, Botão, observe que talvez para a clientela dele, na casa de carne, esse repasse do adicional de taxa alfandegária, né, talvez não fosse muito problemático, né? Talvez os clientes nem percebessem claramente esse impacto maior. Então, esse risco talvez seja um risco menos crítico, talvez ele não tenha se precaver tanto quanto o risco da greve na fronteira. Exatamente, esse é o conceito, Botão. É avaliar a probabilidade e o impacto. E aí, avaliar o quanto o seu Juan tem o que se chama em gestão de risco de apetite ao risco, né? O apetite ao risco dele permite aceitar essa questão do aumento de taxa alfandegária, mas não permite aceitar a questão da greve na fronteira, porque aí é muito grave e ele fica completamente sem venda em uma semana. Tá, nós temos o risco 6, então, que também é nessa linha, que é o risco de uma sanitário, né, de alguma doença na... Aí temos uma questão interessante, de repente, o que mitiga o risco 2 do fechamento da alfândega pode também mitigar o fato de ter uma doença na Argentina. Perfeito. Quer falar, Esteu? Perfeito. Não, eu só trazendo um outro risco, eu não sei qual é a hora que tu colocasse, Bodan, mas o risco de haver um acidente é o 4. caminhão,
Então, assim, isso é tipicamente uma coisa onde existe condições de eu ter ações preventivas, né? Qualificação do fornecedor, uma inspeção do nível, uma exigência de monitoramento de estado dos pneus, ou seja, de horas de sono do motorista, uma série de questões. Isso perfeitamente é prevenível, ou seja, reduz muito a probabilidade de vir a acontecer se a gente tomar essas questões. Então, aí são questões mais simples, vamos dizer assim, de trabalhar. E, de novo, entra na questão estratégia que mexe na cadeia de fornecimento. Tá, e probabilidade de impacto desse, Aristeu, do transporte, probabilidade eu imagino alta, né? Roubo, enfim. Mas se tu tiver uma prevenção, tu consegue reduzir isso através, talvez, de uma escola, através dos horários, através do trajeto, tu consegue ter uma ação efetiva sobre isso. Tá? Observa, como existem vários mecanismos de mitigação possível, essa questão do roubo, vamos falar hipoteticamente aqui, certo? Pode estabelecer alguns planos de mitigação, né? Por exemplo, investir numa escolta, isso gera custo, mas, em princípio, vai reduzir esse risco, talvez a um nível aceitável, a um nível tolerável, de impacto tolerável. Não, ok, probabilidade de impacto tolerável. Ou tu podes transferir esse risco para terceiros. Mas como que a gente transfere um risco para terceiros? Por exemplo, nesse caso, faz um seguro da carga. Ou seja, se eu não receber a mercadoria por conta de um roubo, né, eu vou estar, pelo menos, parcialmente protegido, né, se não totalmente, mas pelo menos parcialmente protegido da perda financeira associada a isso por conta do seguro. Claro que a questão da imagem dos clientes talvez eu não consiga mitigar, mas a questão financeira imediata eu vou mitigar. Então, um risco a gente mitiga através de um plano de redução, a gente transfere via um mecanismo como seguro, a gente aceita o risco. Não, esse risco é baixo, esse risco, a probabilidade e o impacto não são problemáticos para mim, eu vou aceitar. Então, se isso acontecer, isso não afeta a minha questão estratégica fundamental, que é o fornecimento de cliente com carga de qualidade com excelente imagem. Então, observe de novo a estratégia orientando claramente a decisão quanto a risco. Tem um outro risco, Bodan, tem outro risco, assim, até para não, talvez, elencar todos os 7, mas é a questão da dependência do seu Juan. Sim. É uma questão que, em termos de governança, é muito falada quando existe uma dependência de uma pessoa só na sociedade, deter todo o controle. Então, talvez ele tenha, certamente deve ter uma família, filhos e pessoas que todos dependem do negócio. Então, se por acaso ele vier a ter um acidente ou mesmo alguma doença e o impeça, todo o negócio está sobre alto risco. Então, aí entra sempre a questão de preparar um sucessor, ou seja, não precisa ser necessariamente um filho ou alguma coisa, mas um sucessor que possa estar junto com ele na gestão do negócio. Então, a sucessão profissional, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa, até para ele poder tirar férias, eventualmente, não ficar o tempo inteiro ligado. Nota, de novo, assim, então, nós começamos a falar questões estratégicas, questões de governança, questões operacionais. O risco, quando tu faz essa análise, Bodan, ele envolve uma visão ampla da organização e também uma visão temporal longitudinal, ou seja, tu olha para frente e busca identificar que possíveis problemas potenciais poderão acontecer. E aí tu tem que fazer essa antevisão. Legal, o risco ele quase que provoca um olhar estratégico, né? E feita a antevisão, discutir planos de mitigação segundo o apetite ao risco que eu tenho, eu aceito ou não aceito. Né? Isso é fundamental. Observe novamente aí como o risco pode ser útil em empresas pequenas que normalmente não têm uma estratégia formalizada, embora todo mundo tenha estratégia, porque todo mundo que opera alguma coisa acaba operando segundo uma linha de pensamento, mesmo que ele não seja explicitado, mas ele é operado, ele é vivenciado, então ele tem uma estratégia. Ela não é comunicada. Mas, às vezes, essa estratégia não é muito refletida, às vezes as coisas vão acontecendo, vão tocando e tal. Então, a gestão de risco ajuda também a acordar para a necessidade de percepção da estratégia. Tá. Legal, a gente tem mais um tempinho ainda. Acho que os outros riscos talvez a gente não precise entrar aqui, que seria a documentação e o concorrente, né?
Talvez só no sentido de concorrente empate nos outros riscos, por exemplo. Se eu tenho um concorrente e perco a carga, é muito mais grave do que se eu não tivesse um concorrente, né? Exatamente. Eu perder uma carga, eu deixar de receber, eu ter que parar depois de uma semana de uma greve, uma coisa assim, se existe um concorrente, é algo muito grave, né? Então, o que está acontecendo com o seu Juan? Ele lastreou seu negócio numa imagem de competência, ok, né, de excelente qualidade, etc., etc., mas isso não é uma barreira intransponível, né? Isso pode ser uma situação transposta por outros concorrentes. Até que ponto o seu Juan sabe que a clientela, realmente nós falamos um pouquinho sobre isso, tão fiel assim a ponto de não testar uma outra boutique de carne com um produto com um apelo semelhante, mas um pouco diferente, com um preço um pouco mais baixo, né? Então, me parece que o seu Juan está num nicho que não é necessariamente tão seguro. Se ele quer permanecer assim, por opção, ele que assume esse risco, né? E o impacto dele. Agora, se ele quer se precaver quanto isso, talvez ele tenha que alargar um pouquinho a sua imagem, né? E criar, talvez tem estratégias, por exemplo, algumas empresas que têm produtos de alta qualidade, eles lançam a linha B, por exemplo, né? Quase tão boa quanto, né? Para ter certeza de que os nichos de mercado vão ser atendidos de forma adequada. Sim, de repente ocupar outro nicho, né? Pode falar. Deixa eu ajudar, assim. Eu trabalhei em manutenção há muito tempo, e manutenção de indústria, tu tem que fazer uma avaliação de qual equipamento ou quais equipamentos podem causar o maior problema, assim, a maior parada na organização. Então, tu tem equipamentos que, se pararem, praticamente eles param quase que a totalidade do fluxo de produção. Então, esses têm uma criticidade, você tem um impacto alto. Então, esses merecem um fator. E tem outros que têm uma influência, eles param uma linha, eles param, às vezes, só um setor alternativo. Então, é nessa visão que está a mesma situação. Tu pode ter, por exemplo, um sistema de ar-condicionado que aparentemente não é nada, mas se o fator clima é importante, ele para toda uma planta. Então, assim, mas é um ar-condicionado? Sim, mas o ar-condicionado não é uma máquina, mas ele influi diretamente uma subestação, por exemplo. Então, essa visão da manutenção é uma visão muito ligada à gestão de riscos. Se cai um raio, então, assim, são coisas do tipo que a gente tem que se precaver. Tá, vamos lá. A gente elencou aqui, então, os riscos, né? Avaliou probabilidade de impacto aqui, muito resumidamente. Obviamente, esse é um trabalho que vocês colocariam até um software em cima, de repente. Mas, próximo passo, então, vocês comentaram que seria mitigar os riscos ou ter plano de ações em caso de ocorrência, né? Vamos dizer aqui que o mais grave até agora, para mim, pelo menos, pareceu a questão de alfândega bloquear, ou alguma febre, aftosa, alguma coisa, que ele ficaria sem carregamento por 1, 2 semanas e o estoque dele é só de uma, né? O que seria uma mitigação para isso? Eu não vejo outra solução, senão o seu Juan desenvolver um plano para novos fornecedores. Desenvolver novos fornecedores nacionais que não dependam dessa questão de fronteira. Eu não vejo outra situação senão essa. Ele pode não gostar muito da ideia, porque ele provavelmente quer continuar suprindo com sua própria carne, feita na sua própria fazenda, mas a vulnerabilidade que ele tem nesse caso, se ele não aceitar a probabilidade de impacto de ocorrência, ele tem que fazer um plano de mitigação, que é o desenvolvimento de novos fornecedores. E esse plano significa como é que eu desenvolvo o fornecedor, com quem eu vou conversar, quem eu vou visitar, como é que eu vou... todo aquele plano, né? E esse plano tem que ser acompanhado. Provavelmente esse plano, se for uma empresa maior, né, já não é só executado pelo seu plano, é executado pela área de compras, vamos assim, né? Essa nova área de compras que ele vai ter que desenvolver. E ele vai ter que ter acompanhamento, aí que eu digo que as coisas se fecham, né? O seu plano vai ter que ter um bom acompanhamento quanto à implantação dessa ideia de desenvolvimento de fornecedores e quanto à prontidão de determinados fornecedores de alta qualidade para atendê-lo, fornecedores confiáveis, nacionais, que mitiguem, então, aquele risco. Digamos que ele consiga isso assim, com um pequeno fornecedor, que atende só um pouquinho daquele fornecimento que ficou interrompido, né? Ok, ele pode implantar isso, mas ele sabe que não acabou o trabalho. Ele vai ter que desenvolver outros fornecedores complementares para continuar aumentando a oferta de produto.
até o ponto que ele julgar conveniente, que ele julgar que o risco está mitigado. Então, esse plano ele não se resolve de uma vez só, é aí que eu queria chegar. Ele se resolve num primeiro momento, mitigando em parte, e aí eu tenho que acompanhar para ver se eu estou satisfeito, se eu não estou satisfeito, eu tenho que continuar executando a mesma tarefa para melhoria, para desenvolvimento de outros fornecedores complementares, e assim vai, até chegar num ponto que eu estou confortável. Deixa eu colocar, o Marco falou quando eu ainda não aconteceu, mas digamos que esteja acontecendo isso agora, né? Ou seja, é um plano de ocorrer o desastre. Aí na minha sugestão, eu deveria ter 2 tipos. O primeiro deles é eu buscar via uma outra forma de transporte, talvez aéreo, de uma outra região, ou seja, eu sei que vai aumentar o custo, e sempre trabalhando a comunicação transparente com o meu cliente, ou seja, explicitar, olha, estou com problema no fornecedor tradicional, estou buscando de um outro fornecedor tão qualificado como, mas vocês, né? Então, assim, é uma questão de comunicação transparente, porque a comunicação com o cliente no mercado nessa área, que é também uma questão fundamental do negócio, tem que ser pensado. Então, a gestão de riscos implica muito na comunicação àquilo que a gente chama as partes interessadas, né? Sejam os funcionários, sejam os clientes, ou seja, todo mundo que está ali. Então, assim, a gestão de risco ela está muito ligada a esse contexto de manter uma relação no foco do cliente para que ele sempre tenha a percepção de que está ganhando valor. Sim. Me ocorreu uma coisa aqui de ouvir vocês falando, por exemplo, eu não entendo nada, tá, de produção de carne, enfim, mas eu imagino que esteja ligado à genética, ao manejo, ao clima, e não seria fácil desenvolver um fornecedor, por exemplo, no Rio Grande do Sul, porque ele teria que trazer a genética dele, levaria um tempo para esse gado chegar na qualidade que ele quer e tal. Então, esse seria um plano de mitigação de longo prazo, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, das cargas, que a gente falou em fazer um seguro, cara, faz o seguro, semana que vem tua carga está segurada. Então, isso também deve ter impacto no trabalho de vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso está associado à premência com que a solução mitigadora tem que ser implantada, né? Então, Bodan, é isso mesmo. Alguns planos de mitigação têm resposta rápida, outros podem ter resposta longa. A questão da genética é, sem dúvida nenhuma, uma questão de resposta longa. Importar a genética para o Brasil, enfim, desenvolver gado adequado aqui pode levar um certo tempo. Mas se a probabilidade de ocorrência for baixa e muito esporádica, talvez o seu COA aceite isso no seu apetite ao risco. Alguns outros planos, como, por exemplo, a greve, talvez seja mais frequente um pouco, ou um acidente de transporte, de caminhões, etc., o risco a probabilidade seja maior, um impacto grande também. Então, aí a medida mitigatória tem que ser também de resultado mais rápido. Por exemplo, um seguro. O seguro é imediato, né? Tudo tem a ver com probabilidade, impacto, tempo de implantação e apetite ao risco que eu quero continuar respeitando. Vamos lá, me ocorreu uma outra questão aqui, tá? A gente pode ter 2 cenários, então. A gente sensibilizou o seu Juan, ele entendeu que a questão do risco da alfândega é grande e começou a desenvolver o fornecedor no Rio Grande do Sul. Um cenário 1 passa 5 anos sem acontecer nenhum problema de alfândega. Aí ele vai chegar para vocês, gastei um dinheirão aqui, desenvolvi um fornecedor. Eu imagino que não tenha muito impacto negativo, porque sempre é melhor, né, ter. Mas é uma situação em que a gestão de riscos foi super protetora, digamos assim. E tem um outro cenário que na semana seguinte aconteceu um problema. Não, agora eu tô preparado, pelo menos eu já pensei no que fazer, já vou sair fazendo. Botan, é importante. A questão da cultura é determinante na questão da gestão de risco. Imagina o seu plano, uma empresa grande, representada pelo seu plano, que seja muito autossuficiente, que tenha uma crença muito grande na sua competência, no seu processo produtivo, em todos os seus fornecedores, etc., né, na imagem que ele tem perante seus clientes, etc. Talvez ele esteja anestesiado, ele não queira se movimentar para pensar em gestão de risco, para pensar em medidas mitigatórias. Isso aí talvez tudo seja desnecessário dentro da cultura que ele tem. Mas basta acontecer um evento não previsto, uma greve, um acidente de trânsito, alguma coisa, para ele perceber que não basta ter contratado os melhores tratadores dos animais, ele ter a melhor genética, ele ter os melhores motoristas de transporte da carne congelada, e assim vai, né? Não basta ele ter isso, porque ele está vulnerável a determinados acontecimentos que escapam da gestão dele.
O que nós temos que fazer é ajudá-lo a refletir sobre riscos, probabilidade, impacto, né, medidas mitigatórias, custos associados a essas medidas, para que ele, à luz do apetite que ele tem e à luz da probabilidade de impacto, ele decida se ele quer ou não implantar as medidas mitigatórias. Em última análise, são os gestores que têm que gerir o risco, né, à luz das orientações estratégicas de limite, apetite, dada pelo agente de governança, que é o proprietário do seu fundo. Eu vejo como a interação com a estratégia é muito importante, porque, por exemplo, se a gente desenha uma visão para a boutique do Seu Juan de 2023, seu açougue referência no Brasil, faz muito mais sentido, né? A gente pensar não importa o custo que tiver, para chegar nessa visão, eu preciso ter como lidar com riscos nesse meio do caminho, né? Então, a visão estratégica ligada a uma continuidade. Enfim. Claro. Observa que se para ele a estratégia for de absolutamente qualidade, confiabilidade no fornecimento e tudo isso, ele tem que ter, por exemplo, a possibilidade de, no caso de greve na fronteira, né, de rodoviária, fazer transporte, talvez via aérea, se os trâmites alfandegários em aeroportos estiverem atuantes, né, se o problema for só localizado terrestre. Então, ele tem que pensar em todas essas coisas, ele tem que avaliar o que ele quer fazer. Não vou transportar de avião, porque é muito caro, é muito difícil, então assuma o risco. Né? A gente diz assim, então, retém o risco, vai reter esse risco, vai assumir. Deixa eu fazer uma contribuição. A questão não é só ter vontade, a cultura, eu tenho que ter um processo muito forte. Por exemplo, pego o exemplo de um check-in de um piloto, de um copiloto, ao início de cada voo. Eles têm que fazer toda uma série de checagens, isso é obrigatório. Mas eu já chequei, eu já voei com esse avião, eu já não sei o que, não. Ele é obrigado a fazer. Né? Se ele não fizer, não decola. Você nota? Então, assim, não adianta eu ter a cultura, que se nota normalmente nas organizações, é que existe o processo, mas o processo ele acaba caindo, vamos dizer assim, numa normalidade. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, e aí isso dá chance para o azar. Tá? Então, esse é um ponto assim, interessante. O processo ele entra junto para dar confiabilidade de que aquilo que a gente imaginou está acontecendo, ou seja, um monitoramento direto. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que foi um desafio interessante. Eu aprendi muito, especialmente sobre a gestão de riscos. E agradecer a contribuição. Acho que foi um desafio que também nenhum de nós estava pronto, né? A gente teve a ideia e saiu fazendo. Mas acho que o resultado foi bem legal. Acho que o pessoal vai gostar.